Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Tem um ventilador ligado, tem um jogo do Flamengo rolando ou quase, tem um estrado da cama aparecendo aqui, mas eu queria muito gravar esse vídeo. Inclusive, no meu celular tem 3 câmeras, eu não faço ideia de qual é a câmera principal, mas eu estou tentando olhar para todas ao mesmo tempo, tá? Eu gravei esse vídeo ontem, mas eu não achei que ficou tão legal, então hoje eu vou gravar de novo, espero poder ser mais clara. Let's go! Hoje eu vou falar com vocês do livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu já falei com vocês que essa é uma das minhas autoras favoritas, mas hoje eu quero falar especificamente de Orgulho e Preconceito. Se você não conhece a história, aqui nós conhecemos dois personagens principais. A primeira é Elizabeth Bennet e o segundo é o Sr. Darcy. E como é que os dois acabam se conhecendo? A família Bennet é uma família com 5 filhas e a mãe delas tem um lema que ela diz, eu vou ler porque eu não sei de cabeça: um homem solteiro e rico precisa de uma esposa. Então, quando um homem chamado Senhor Bingo, que ela sabe que é rico, chega à vizinhança da família Bennet, ela já tenta um contato para que uma das suas 5 filhas possam casar com ele de uma vez. E aí, o Senhor Bingo vem acompanhado do Senhor Darcy e das suas irmãs, não os irmãos do Senhor Darcy, mas as irmãs do próprio Senhor Bingo. E a família se conhece por meio dos bailes e tal. E não contei pra vocês, Orgulho e Preconceito é um livro escrito publicado, na verdade, em 1813. Então nós estamos falando de um clássico, de um romance, e também estamos falando de um romance de época. Literalmente de época, por se tratar de um livro clássico. Então, nós temos aqui a família se conhecendo, e desde o princípio o Sr. Bingo se enamora pela senhorita Bennet, que é a Jane, que é a irmã mais velha da Elizabeth. E aí, gente, o Sr. Darcy não acha essa aproximação muito boa, porque certamente a Jane era bonita e ele considerou a Elizabeth um pouco bonita também, mas ele achava que, por eles serem ricos, a família Bennet não merecia sua atenção. E aí a gente vê por que o livro chama Orgulho e Preconceito. Vocês nem me avisaram que o meu cordão tava pra frente, né? Inclusive, isso aqui é uma cruz, isso aqui também é uma cruz, e ela é pra te lembrar que Jesus morreu por você. Hoje é Santa Ceia na igreja, então eu estou sempre com o meu conjunto. Na verdade, isso aqui eu roubei da minha mãe, né? Mas estou sempre com o meu conjunto da cruz para lembrar do sacrifício do Senhor por nós. Continuando, o Senhor Darcy acha que a família não merece sua atenção, e aí vai desenrolando a história. E aí a Elizabeth, sabendo disso, não gosta muito do Senhor Darcy, acha que elas, não interessando elas serem pobres ou não mereciam a atenção de um cara tão ridículo como o Senhor Darcy. E aí eles vão se desenvolvendo, porque a Jane realmente gostava do Senhor Bingo, o Bingo realmente gostava da senhorita Jane. E aí o Darcy ficava tentando impedir a relação. A Elizabeth também, porque o amigo dele era ridículo. E aí eles também conhecem o Sr. Wickham, que faz parte do exército. E aí, eu não sei se é do exército ou marinha, desculpa, tem algum tempo que eu li, foi no começo do ano passado. E aí, esse homem também fica fomentando coisas contra o Sr. Darcy para as irmãs. A Jane nunca acreditou, nunca deixava que o seu coração fosse guiado por fofocas e mentiras. Então ela nunca acreditou que o Sr. Darcy fosse aquilo que o Sr. Wickham falava. E Jane é um exemplo para todos nós. Mas Elizabeth tinha um coração orgulhoso e o Sr. Darcy também tinha um coração orgulhoso. E você tem que ver até aqui. Se você ainda não leu o livro, eu digo muito, é um dos meus livros favoritos. Com certeza vão ser relidos em algum momento, se Deus quiser, e a gente vê. Continuando a história agora com spoilers. O Sr. Darcy, apesar de achar que ela era pobre e não merecia sua atenção, ele considerava que ela era uma pessoa inteligente, que ela era uma pessoa sensata, que ela era uma pessoa legal. Então, ele sempre estava atento para aquilo que a Elizabeth falava. Isso é algo que eu não percebi da primeira vez que eu li. Agora, pela segunda vez, percebi que o Sr. Darcy estava sempre querendo fazer com que a Elizabeth se envolvesse na conversa. Estava sempre prestando atenção naquilo que ela dizia. Ele realmente dava atenção àquilo que ela dizia. E a Elizabeth, bolada, porque sabia e ouvia que o Sr. Darcy era um cara péssimo e totalmente preconceituoso. Tá aqui, né, no nome do livro. E aí, o Sr. Darcy, contra todas as suas vontades, contra tudo aquilo que ele acreditava, ele pede a Elizabeth em casamento. E a Elizabeth diz que não, gente. Eu sei que tem várias outras coisas na história. A Elizabeth também é pedida por um casamento por um outro cara, e ele também nega.
E ela também nega o pedido. Elizabeth não vai casar porque ela não quer. E aí ela nega o pedido do Sr. Darcy e revela pra ela tudo aquilo que ela supostamente sabia sobre ele. E aí o Sr. Darcy fica bolado, mas mesmo assim ele escreve uma carta para Elizabeth bem gigante, em que ele fala a verdade, quem era realmente o Sr. Darcy, e não só isso, mas também quem era realmente o Sr. Wickham, que alguns dias depois, se eu não me engano, ele foge com a irmã mais nova de Elizabeth, que é a Lydia, que sempre não teve rédeas. Ela achava que ela estava ganhando ao se casar com o Sr. Wickham, mas a gente conhece a história de que esse homem tentou seduzir a irmã do Sr. Darcy, tentou enganar ela para roubar todo o dinheiro dela. E aí a gente vê também, né, porque que o Sr. Darcy tinha esse negócio contra o pessoal mais pobre. Mas ele revela isso na carta, fala que o Sr. Wickham não era a flor que se cheirava e que ela não deveria acreditar em tudo que ele dizia. E ele conta a história realmente, mesmo não precisando fazer isso. Afinal, ela tinha negado o pedido de casamento dele. Mas depois disso, o Sr. Darcy, eu percebi que depois que a Elizabeth nega o pedido de casamento, o Sr. Darcy muda. Ele começa a tratar as pessoas ao redor dele de uma maneira melhor, porque ele viu o que ele fazia. E realmente o Sr. Darcy revela que ele estava fazendo com que o Sr. Bingley não tivesse relações com a Jane, porque ele achava que eles realmente não mereciam a atenção e a riqueza deles. E o Sr. Darcy, tanto o Sr. Darcy como a senhorita Elizabeth eram pessoas muito orgulhosas. Foi algo que eu também vi lá no Instagram da Rebecca Souza, que é daquele livro A Lâmina Mais Cortante que eu já mostrei pra vocês recentemente. E aí, depois, a Elizabeth também vê essa mudança que foi feita no Darcy, depois que ela negou o pedido de casamento dele, e vê que ela também era orgulhosa, ela também tinha um preconceito já formado contra o Sr. Darcy, e ela vê isso ainda mais quando a Lydia foge com o Sr. Wickham, eles não, na verdade eles não iam se casar, mas aí o Sr. Darcy, que não era família, fez de tudo para eles serem encontrados, né, porque eles tinham dado perdido em todo mundo, e se casassem, porque na época isso era uma coisa totalmente contrária, e até hoje para nós cristãos né, fugir com uma pessoa que não é casada com você. E aí eles se casam, isso tudo com a ajuda do Sr. Darcy, que não era da família, que havia sido esculachado pela Elizabeth alguns dias antes, e aí ele faz isso, e a Elizabeth percebe o orgulho dela, percebe também que o Sr. Darcy mudou, e aí ela fala, pô, esse cara que agora eu tô conhecendo realmente um cara legal. E aí depois o Sr. Darcy repete o pedido e agora sim ela casa com ele também para de fazer a cabeça do Sr. Bingley, porque desde o começo o Sr. Bingley já poderia ter pedido a dona Jane em casamento e não pediu por causa do envolvimento do Darcy. E aí isso, gente. O Sr. Bingley pede a Jane em casamento, eles se casam e é isso. O orgulho dos dois foram quebrados no final. É um livro que eu gosto muito, indico muitíssimo. Fala nos comentários se você já leu esse livro, tenho quase certeza que sim, mas se não, coloca aqui nos comentários também. Se você for meu conhecido e quiser ler esse livro, não vai estar dando porque é da minha irmã, eu não posso prestar pra qualquer pessoa, mas enfim. Os outros eu posso emprestar. O próximo vídeo, então, eu vou falar sobre Razão e Necessidade, da mesma autora, que eu li ano passado também. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Comenta. Não esquece de comentar, porque se você não comentar, eu não vou saber que você viu o vídeo. É isso. Tchau.